mas dentro de uma coisa secular, de situações que eu tive que tratar. Então, sem eu perceber, a pessoa estava avaliando como é o Marcelo. Agora, não fica olhando para a minha cara assim, você também está sujeito a isso. Você também tem responsabilidade. Porque ser crente aqui e demônio lá fora, irmãos, é totalmente incompatível. E vai estragar tudo. Então, eu e você não fomos colocados aqui para estragar tudo. Diga para o seu irmão, você não foi colocado aqui nesse lugar para estragar tudo. Amém? Então, não jogue tudo nos peitos do pastor ou da liderança. Se veja também parte disso. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que foi alcançada, não foi por causa do pastor, mas por alguém que está sentado aí. Que ouviu falar a respeito do que Jesus fez na própria vida dela, e ela olhou assim, sem você ler a mente dela, ela falou assim, eu também quero isso, eu também quero isso. Aí você está conversando com ela, está olhando para a tua cara, eu quero isso, eu quero isso. Aí no final, o que você vai perceber é quais são os dias de culto na sua igreja. Não é assim que acontece? Onde fica a sua igreja? Você está falando umas coisas aí que eu nunca ouvi. Quantos aqui foram alcançados assim, ó? Tem gente, olha lá, muita gente. É como se você fosse num restaurante, comesse um bom prato, e você falasse para alguém, rapaz, eu comi um prato maravilhoso, excelente. Você nem precisa falar para ela ir. Daqui a pouco ela está lá, ó. Tem aquela, dá o cardápio aí, tem isso, isso, isso. Você falou. Aí ela vai voltar e vai falar assim, ó, eu fui lá, o prato que você falou, eu fui. Espiritualmente é a mesma coisa. Agora, quando eu lido com essa questão da obra de forma leviana, tem um sentido inverso. Você vai no restaurante que alguém fale para você assim, ó, a comida de lá é péssima. Você iria lá? Claro que não. Então, veja que a responsabilidade de fazer a obra, eu creio que o peso maior é mais lá fora do que aqui dentro. Por mais que saibamos que as duas áreas são importantes e faz parte do contexto. Você está comigo? E dentro dessa visão de que a obra do Senhor, ela se estende, essas quatro paredes aqui, eu quero falar um pouquinho sobre alguns aspectos de fazer a obra do Senhor. Então, eu creio que essa palavra vai incentivar você, fortalecer você. Porque, irmãos, é gratificante fazermos parte disso. Então, precisamos entender que tem coisas acontecendo ao nosso redor ou derredor que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque, sem perceber, a gente começa a relaxar, a gente começa a tratar as coisas de qualquer maneira, tanto fez como tanto faz. A gente vai ter só um comportamento, só no foco de obedecer. A gente vai ver aqui na palavra que não é somente obedecer, fazer alguma coisa para Jesus, e principalmente isso acontece muito na igreja. Eu estou fazendo, às vezes a gente ouve essas frases, eu estou fazendo debaixo de obediência, porque dependesse de mim eu nem faria. Isso é muito triste. Então, quando a gente começa a trafegar nesse ambiente, é hora da gente acordar. Será que eu estou fazendo de má vontade? Será que... Porque, irmãos, é importante, assim, fazer debaixo de obediência, é importante. E uma coisa que eu estava até conversando com Kátia, ela até ouviu umas semanas atrás, que mesmo com motivação ou sem motivação, eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu vou caminhar e eu vou checar o meu coração. Porque tem dias, irmãos, que a gente não tem vontade de fazer. Mas a obediência, o foco, o propósito, está acima do que eu estou sentindo. E eu creio que, em determinado momento, a estação que eu estou vivendo, de repente, uma situação que aconteceu, isso vai passar e você vai continuar e vai chegar até o final. Amém, irmão? Você está comigo? Então, eu quero compartilhar alguns aspectos aqui que são importantes. Né? Da mesma forma que eu tenho essa necessidade de ouvir e relembrar esses pontos, eu creio que você também precisa ouvir. Porque, irmãos, não é só desse lado.
O que difere eu de você é a responsabilidade. Mas talvez você que esteja sentado aqui receba um galardão maior do que o meu. Porque envolve um critério que Deus estabelece para aprovar, premiar, não é um critério humano. Não é a forma humana que nós conhecemos, é a forma de Deus. Então, nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento, a gente precisa se avaliar e ver. Eu estou envolvido na obra. Irmãos, independente do que você esteja fazendo hoje, se você não está fazendo nada, seja despertado nessa manhã. Porque é muito perigoso, né? Tem pessoas que, de repente, operacionalmente não estão envolvidas, mas estão envolvidas em tantas outras áreas, nos bastidores. Eu valorizo muito isso, irmãos, não só aqueles que estão em evidência, mas aqueles que nem aparecem. Tem pessoas, irmãos, que fazem as coisas acontecer aqui na igreja, que você nem sabe, nem conhece o nome dela, mas está funcionando. Amém, irmãos? Ao mesmo tempo, eu quero motivar você a ser intenso, a desejar, a se ver parte disso e ver assim, eu estou contribuindo. De uma forma ou outra, eu estou contribuindo para que as pessoas sejam alcançadas com essa palavra. Assim como essa palavra, eu fui alcançado com essa palavra, eu estou sendo um instrumento nesse lugar para alcançar outras pessoas. Precisa acontecer isso. Você está comigo? Então, eu quero citar aqui alguns aspectos, mas eu quero ler um texto com vocês, até com um texto base dessa ministração, se encontra lá em Mateus capítulo 10, versículo 42. Eu creio que eu botei aqui a versão NVI, tá? Mas dá uma conferida aí. Tá, Igor? Dá uma olhadinha se é isso mesmo. Eu tenho quase certeza que é pela NVI, porque eu separei aqui. Diz assim, ó, Mateus capítulo 10, versículo 42. Você conhece esse texto. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Vou repetir. E se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Porque eu separei esse versículo aqui. E eu gosto, de vez em quando a gente até usa esse versículo aqui para falar de serviço. Então, entenda que mais simples que for, o seu serviço na obra do Senhor é importante para ele. E ele termina aqui falando sobre recompensa. Então, entenda que, por mais que você não esteja aparecendo, mas, de certa forma, você está envolvido para que tudo isso aconteça, se veja na condição onde, no dia da prestação de conta, que nós passaremos por esse dia, né? Tanto eu como você seremos recompensados por isso. Você está comigo, irmãos? Então, eu quero ler outro versículo aqui, avançando. Coloquei esse aqui como texto base. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, eu já vou começar a falar aqui sobre esses aspectos relacionados à obra do Senhor, na qual eu e você estamos envolvidos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu acho que essa aqui é a revista atualizada agora. Vou ficar só com a revista atualizada, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, os aspectos aqui estão evidentes. Firmes e inabaláveis. Então, eu e você, que estamos envolvidos na obra do Senhor, precisamos estar firmes e inabaláveis. E o segundo aspecto, sempre abundantes. Isso trata exatamente de intensidade. Diga assim, intensidade.
E o terceiro aspecto, que todo mundo sabe muito bem e almeja, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, fala de recompensa. Sabendo que o nosso trabalho não é vão. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, deixa eu falar alguma coisa sobre firmeza, né? Firmes e inabaláveis. 1 Coríntios 16, 9, diz assim, ó: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Eu vou ler novamente. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Porque Deus criou uma oportunidade para você, não significa, presta atenção que eu vou dizer agora, que você não passará por desafios, não passará por adversidades. Não significa, você vê aqui o próprio texto, uma porta se abriu, mas o texto diz claramente aqui que haverá adversários. E quando fala adversários, não quero que você canalize isso para pessoas, mas para circunstâncias. Então, o que às vezes acontece na vida de muitos crentes? Deus confiou alguma coisa para você, confiou um ministério, chamou você para fazer alguma coisa. Quando bate uma crise, quando bate um vento, quando se levanta uma circunstância, a pessoa assim, será que é Deus mesmo? E por muito pouco, você vê acontecendo até mesmo no início da caminhada. Já aconteceu, a pessoa vai aceita Jesus, na expectativa de que o problema dele vai acabar, porque alguém disse para ele que não vai ter mais problema, vai ser uma vida de mar de rosa. Isso você não vai ouvir aqui. Aí a pessoa, não, vou entrar para a igreja que me disseram, porque o pastor Google me disse que eu entrando para a igreja, os meus problemas serão solucionados. Aí sabe o que acontece? Piora em alguns casos. Agora, não é por causa do evangelho em si. Não é verdade? Aí você, rapaz, não sei o que está acontecendo. Eu entrei para aquela igreja lá da rua Diogo Jacome, lote 40, quadra 59, igreja maravilhosa. Mas eu percebi que o negócio piorou. Uma pressão, né? Coisas têm se levantado, né? E aí, uma porta se abriu. Então, o foco não está nas circunstâncias, o foco está na porta, porque Deus está no processo. Você está comigo, irmãos? Talvez no primeiro momento não tenhamos todas as respostas. Uma coisa eu posso garantir, não é o problema do evangelho. Porque há situações que o evangelho pode trazer em relação à perseguição, por causa dos trabalhos, mas tem coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Existe isso. Existem situações que não tem nada a ver com o evangelho. E o fato é que vai existir coisas, e graças a Deus que a gente vive num país aqui que até o momento a gente está tendo um certo conforto, mas vai existir situações onde as coisas vão piorar, vão apertar. É um outro contexto. Você está comigo? Eu estou tratando tratando coisas que não está relacionado ao evangelho, à sua própria vida, ao seu estilo de vida, às condições que você levava, onde você começou agora a caminhar dentro de um fluxo. E algumas coisas começam a aparecer, talvez os seus olhos estão sendo abertos e você esteja vendo coisas que estão acontecendo próximo a você, na sua casa, que você precisa tomar uma posição. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Não é porque Deus abriu a porta que não haverá problemas depois dela. E eu vou citar alguns textos aqui que a gente pode até tomar como referência na nossa vida e até nos incentivar de que essas pessoas, né, principalmente o apóstolo Paulo, ele cumpriu o propósito dele. Você está comigo? Agora, entenda uma coisa. Se não mantivermos esses 3 aspectos, vamos desistir no meio do caminho. Firmeza, né? Intensidade, sabendo que o trabalho que eu estou fazendo aqui não é em vão. Olha como é importante a gente pensar nessas coisas. Em vez de ficar meditando no problema, na adversidade, no vento que se levou, por que não se manter firme? Por que não estar focado naquilo que nós fomos chamados para fazer? Eu estou fazendo parte de um mover,
de uma visão onde vai alcançar pessoas. Eu faço parte disso. Irmãos, essa mentalidade vai ajudar você a se manter firme. Porque se no meio do caminho você começar a se meditar no problema que se levantou, na adversidade que se levantou, naquela estação que você está passando, você vai parar no meio do caminho. Você vai desistir. Agora todos aqui têm consciência de que uma porta se abriu para você? Que você está num bom lugar? Que a sua vida está sendo transformada? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Diga assim, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Essa mentalidade vai fazer com que eu permaneça, lute pelo meu casamento. Coisas que se levantou dentro da minha casa, né, um vento lá, eu não vou desistir, porque o que acontece no meio dos crentes é isso. Quando está tudo funcionando, tudo bem, a geladeira está cheia, o dinheiro está na conta, tudo funcionando, aí você está firme. Fica rindo à toa, né? Estou bem. Agora, um vento bateu, um pingo de chuva caiu. Só um pingo, não é chuvarada, um pingo caiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desistir. Eu vou parar. Coisas que você já vem fazendo há um tempo, que você sabe que é importante para você, por causa de um vento. Esse vento foi capaz de parar você. Se você é interrompido sempre pelos ventos, é hora de você rever esses aspectos. Firmeza, irmãos. Porque nem sempre vai ser naquele ambiente que venha proporcionar você fazer algumas coisas. Vai ter situações que você vai ter que fazer no momento onde o ambiente não está favorecendo muito. Você está comigo? Nós temos algumas atitudes aqui na igreja, dentro de um prédio como esse, que talvez, fora desse ambiente, seria diferente. E como seria importante a gente começar a aprender e crescer em viver e ter algumas ações fora desse ambiente também. Seja meu comportamento, a tratativa. A gente falou aqui que fazer a obra do Senhor é também tratar bem o próximo. Um familiar seu, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Fazer a obra do Senhor. Agora, não canalize, não centralize essa obra que nós estamos citando aqui, geograficamente. Aqui e fora daqui. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Aleluia! Então, o que acontece? O que às vezes passa na cabeça das pessoas, né? Achavam que ao trabalharem para Deus ficaria tudo bem. Irmãos, eu não estou trazendo uma mensagem aqui de calamidade apocalíptica, né? No sentido de trazer medo para você, não. Trazer você para uma realidade em que nós não estamos ignorando o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida. A gente vai ver algumas coisas aqui, mas saber que estamos com o Senhor e você não está sozinho. Uma porta se abriu, se as circunstâncias se levantando ou não, eu vou me manter firme, inabalável e confiando no Senhor, porque se o Senhor confia nas minhas mãos, Ele vai me sustentar até o final. Agora, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Há uma palavra aqui, firme, inabalável, ser intenso. Você está comigo? Aleluia! Então, entenda uma coisa, pressões, circunstâncias, adversidades, pode bater na sua porta, mas você confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Você vai permanecer, você não vai desistir. Você precisa abrir a sua boca e falar assim, eu não vou desistir, eu sou indesistível. Tá o capeta querendo me dar uma rasteira. Sai, Satanás, você não vai me derrubar. Não é ficar, ai, meu Deus. Ai, é muita porova. E você vê, às vezes, a cara de muitos crentes. Irmãos, nós sempre falamos isso, o rir não é somente quando você está alegre, rir na hora, no momento da circunstância. Na hora que o diabo olha para a tua cara, que ele não lê teu pensamento, mas ele conhece você e fala assim, ó, tá quase desistindo.
Aí chama mais demônio, está quase desistindo. Pô, chama aquele outro lá que é brabo. Chama. Aí está lá quase desistindo. Aí você tem que olhar para cada do cônjuge assim, ó, ha. O diabo vai ficar assustado. Isso é fé, irmãos. Você está comigo? Tem coisas que vêm, irmãos, e nos assustam. Irmãos, nós temos alma. Eu trago essa palavra aqui, mas assim, não se veja tão distante. Porque eu sei como funciona isso. Eu também já fiquei sentado aí, né? De vez em quando eu sento e ouço algumas coisas, mas eu tenho cuidado com relação a isso. Aí você olha, ouve uma mensagem como essa e fala assim, rapaz, eu não vou chegar nesse nível. Misericórdia. Isso aí não é para mim, não. É para você, sim. Você pode. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus habita dentro de você. O maior habita em você. Nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. Agora precisa estar firme. Abundante no Senhor. Então não é Jesus que vai fazer por você, é você que precisa fazer. Amém? Você está comigo? Aleluia. Eu falei aqui, importante, o ambiente, né? As estações, às vezes não favorece. Se o pastor Marcelo fosse movido pelo ambiente, estação, estava frito. Né, Cátia? Tem dia que você está aleluiado. Aí você está todo empolgado, né? E de vez em quando a gente ouve isso, né? Aí, principalmente quando sai de um mover, pode chamar o capeta, né? É aí que eu saí de uma conferência, saí de um evento, eu estou aqui cuspindo fogo pela venta. Aí o diabo fala assim, não vai lá agora não, espera ele acabar esse fogo aí. Os demônios todos para atacar. Não, espera um pouquinho. Daqui o quê? Hoje é que dia? Domingo? Amanhã, espera amanhã, segunda-feira. Espera um pouquinho. Aí chega de manhã, já levanta com aquela cara toda amassada. Que dia péssimo. Eu estou péssima. Eu estou um bagaço. Aí ele começa a ministrar para ele mesmo. Eu estou um bagaço. Essa semana vai ser uma... Aí você fala um palavrão, né? Aí o diabo fala assim, não precisa ir mais não, ele já fez o trabalho. Pode folgar todo mundo, capetas. Porque tem quem já faz com a sua própria boca. Não precisa o diabo vir, não, isso, ele está avivado, amanhã, espera 2 dias, daqui a pouco ele vai voltar ao normal. Porque ele não é firme, porque ele é abalável, porque não é intenso naquilo que ele faz. É só mediante a barulhos, a ambiente. Então, eu e você precisamos caminhar e viver quando o ambiente não favorece muito. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a palavra? Eu posso lembrar aqui, sabe de quem? 2 personagens? Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas? Aquele ambiente onde eles estavam presos, açoitados, era um ambiente favorável, propício. Primeira coisa que eles tiveram quando lhe deu oportunidade é cantar. Cantar dentro de uma prisão. Cantar num ambiente de açoite. Porque é bom a gente citar isso, porque às vezes algum crente fica até chateado, com raiva da gente. Irmão, cante. Pastor, o senhor não sabe o meu problema? O senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor manda eu cantar? Alô? E fica com raiva de mim. Pastor, eu estou passando por isso lá. Irmã, eu sei. Louve ao Senhor. Continue fazendo, cumprindo a obra, o propósito. Não desista. A pessoa, pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo. Agora, quando você olha aqui a história desses 2 homens de Deus, que é referência para a nossa vida,
não veja isso aqui como enfeite, mas nos chama a atenção para esse cuidado, eles estavam num ambiente que não favorecia. Eles oravam, cantavam, até evangelizou o carcereiro. Porque eles poderiam muito bem dizer assim, ó, nós tentamos pregar, Deus não cooperou, as coisas não aconteceram, é melhor ficar com a boca fechada. Eles poderiam muito bem por isso, porque eles foram para cumprir um propósito, eles poderiam estar em outro lugar, irmãos. É a nossa história, às vezes, aqui também. Poderia estar fazendo outra coisa. Está lá na praia de Ramos, comendo caldo de cana com pastel. Né, Val? Lá de Ramos. E eu não precisava passar por isso. Porque eu estou aqui de bom grado, de coração, para fazer a obra, para servir. Por que está acontecendo essas coisas comigo? Aí você olha para Paulo e Silas, orando e cantando num ambiente que não favorece. Alô? Você está comigo? E a gente sabe, pelo texto aqui, que o milagre aconteceu naquele ambiente. Então, as nossas atitudes, em linha com a palavra, vai ativar o poder de Deus. Agora, quando eu cedo a pressão, ou seja, permito ser abalado pelas circunstâncias, não sou abundante naquilo que me fui confiado em fazer, eu vou ter dificuldade de ver a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Porque, irmão, já está liberado, o poder já está liberado. Eu e você temos autoridade no nome de Jesus. Então, entenda, irmãos, entenda uma coisa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua estação hoje. Entenda uma coisa. Com estação ruim ou não, eu tenho que me manter firme. A instrução aqui é se manter firme, inabaláveis, abundantes no Senhor, sabendo que tudo que você estiver fazendo hoje, irmãos, não é em vão. As nossas expectativas aqui não é aqui nesse mundo, irmãos, é na eternidade. E o Senhor está vendo você. Você não vai morrer, você vai passar, você vai cumprir o seu propósito. O milagre vai acontecer, as portas vão se abrir, o demônio vai correr, o milagre vai acontecer. Aleluia! Agora se eu ficar, ó vida, ó céu, o diabo está furioso. Graças a Deus. Se o diabo deixar de ficar furioso com você, tem alguma coisa errada. Ah, pastor, isso não é muito agressivo, não? Não é perigoso? Diabo. Irmão, o diabo é derrotado. Você é mais que vencedor. Você precisa renovar a mente com a palavra. Alô, o maior habita em você, você não está sozinho, mas o desconforto das circunstâncias, irmãos, nos impulsiona para baixo. As circunstâncias tendem a nos levar a ficarmos com a boca fechada, porque, irmãos, o que eu falo, o que eu proferir, é que vai fazer toda a diferença. O problema é o que sai da sua boca. Está sendo espremido lá, mas quando você começa a falar contrário à palavra, irmão, você está sendo prejudicado. Você está sendo prejudicado com aquilo que você fala. Aí não adianta, irmãos. Porque se a nossa vida, a obra do Senhor, se resumir apenas num ambiente como esse de 4 paredes, que também está inserido no contexto. Quando sair daqui, irmãos, as coisas não vão acontecer. Você está comigo? Aleluia. Então vocês viram aqui, né? Viram aqui a situação de
de Paulo e Silas. Na primeira oportunidade, eles abriram a boca e começaram a cantar. E pregavam. Ou seja, não deixaram de cumprir o propósito. Eles foram para aquele lugar para pregar, foram presos. Lançaram na prisão inferior, lá preso lá, os pés, as mãos. Mas eles foram tão burros que não prenderam a boca deles. Tinha que ter fechado a boca deles. O problema não eram os pés ali soltos e as mãos, é isso aqui, a boca. O diabo não pode fechar sua boca. Quem manda na sua boca é você. Vai querer prender, trazer uma pressão em cima de você, mas tu tem a boca, querido. Abra a sua boca e dá glória. Abra a sua boca e cante. Senhor, eu posso todas as coisas em ti que me fortalece. Nada vai me parar. Alguém vai olhar para você e vai dizer, esse cara é maluco. É isso mesmo, eu sou doido por Jesus. Bem-vindo ao Evangelho da loucura. Irmãos, você é assim sobrenatural. Se você ficar sempre no campo do natural, irmãos, não vai acontecer nada. Vai ter momentos que você vai olhar assim e não sei o que fazer. E agora? Quem poderá me deter, me ajudar, me socorrer? Irmãos, a palavra é o que você tem, é o que eu tenho. Amém, irmãos? Então, avançando um pouquinho, falando sobre o segundo aspecto aqui, né? Abundantes, sermos intensos. Então, eu entendo uma coisa, não é só apenas obedecer, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Não é apenas obedecer a comissão, o trabalho confiado. Mas eu preciso produzir o máximo, o que eu puder, aquilo que o Senhor me confiou, aquilo que eu estou inserido. É para eu fazer, eu vou fazer. Vou produzir o máximo que eu puder. Você está comigo, irmãos? Agora, sabendo que as coisas vão estar acontecendo, irmãos. Então, eu, assim como você, é responsável pelos seus atos, pelo desempenho do seu trabalho, pelo cumprimento do seu propósito. Então, como é importante sermos intensos, sim. Porque a gente sabe muito bem, principalmente eu como liderança da igreja, às vezes o diabo gosta de fazer alguns barulhos, não é, Cátia? Uns barulhos aí assustadores. Aí eu olho assim e falei, rapaz, o diabo agora está de baixaria. Para tentar fazer barulho, aí você olha assim e fala, meu Deus do céu. O diabo vem, faz uma gracinha, Aí eu fico olhando, eu medito na palavra. Aí eu vou ficar mais intenso agora. Irmão, tem que ser o contrário. Aí a pessoa faz as pessoas fazem o contrário, né? O certo é você ser intenso, porque na pressão tenta nos levar a fazer o contrário, não sermos intensos. Mas sabe o que acontece, que é muito comum, não aqui, mas lá no Japão? A pessoa está sendo pressionada, então aquilo que ela vinha fazendo, deixa de fazer, que deveria ser o contrário, ser mais intenso. Aquilo em relação, ela está ligada e tem as suas convicções de fé, ela tem que se apegar a essas verdades, né? Intensidade. E o propósito é esse. Entenda uma coisa, irmãos. Tem coisas que o diabo já encomenda para tentar parar você. O propósito é exatamente parar você. Porque, às vezes, não é assim de repente. A pessoa está fazendo a obra do Senhor e se levantou umas circunstâncias e imediatamente a pessoa se desliga. E ela vai acontecendo gradativamente. A pessoa vai desanimando, vai deixando de fazer coisas que ela fazia constantemente, vai tirar a motivação. Você está comigo, irmãos? Aí, quando você perceber, quando você
se der conta de que tem alguma coisa errada, que Satanás já ocupou o campo, você fala assim, rapaz, eu parei. Eu desisti. Eu estou começando a falar coisas que eu não falava antes. Eu estou tendo alguns comportamentos que eu não tinha antes. Parece que eu estou retrocedendo. Agora, irmãos, não tem nada a ver com o Evangelho. Exatamente são esses aspectos que não estão sendo considerados. Esses aspectos que fazem parte da caminhada cristã, relacionada à obra que eu tenho com o Senhor, não estão sendo observados. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Você está comigo? Aleluia. Continuando aqui a falar sobre sermos abundantes, né? Intensos. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. E eu falei aqui, né? Não apenas em obedecer à comissão de trabalhar. Precisamos também produzir o máximo que o puder. Seja aqui, irmão, seja fora. Lutar, orar pela minha família, não desistir, orar pelos meus filhos, orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Se o teu cônjuge não quer nada com Deus, o que você está fazendo? Parou de orar? Parou de clamar? Continua orando, continua falando a palavra. Ah, fulano não tem jeito não, está na mão de Deus. Não, continua orando, está na mão de Deus sim, mas você tem a responsabilidade de orar, de clamar, de repreender a ação do diabo contra o seu cônjuge, contra os seus filhos. Isso é fazer a obra do Senhor, querido. Porque fazer a obra aqui é fácil. Sai, Satanás, sai, Satanás, sai, Satanás. Aqui é mole, irmão. Quando o patrão sanguinolento se levanta contra você, qual é a obra do Senhor que você tem que fazer? Ora por ele. Se aquela vizinha lá está botando som alto lá, falando um monte de coisa, vai jogar o quê? Vai jogar bomba do outro lado? Não, ora por ele. Amém, irmãos? Você está comigo? Ah, a vontade que eu tenho é pegar um rolador de pastel, meter na cabeça do meu marido. Não faça isso. Isso não é fazer a obra do Senhor. Amém? Os homens sendo fiéis à esposa. Isso é fazer a obra do Senhor. Amém, homens? Cadê os homens de Deus aqui? Os homens de coragem. Isso é fazer a obra do Senhor. Quando Satanás lançar uma sugestão para você, como você está fazendo a obra do Senhor, cuidando da sua mulher, você, não, Satanás, sai de ré, Satanás. É de ré ou de reto? É de reto? 1 Coríntios capítulo... Sai de reto, Satanás. De reto. O que é isso, sai de reto? O que é isso? É para ir tomar uma direção assim, reto? Não faça nem isso, Satanás, sai assim reto. É isso? Bem... É de ré? Sai de ré, Satanás, assim? Pai, esses crentes, misericórdia. Hã? O negócio é ele sair. Se ele vai sair de ré, plantando bananeira, que ele sai. Né, Vanusa? Sai de ré, de quatro, plantando bananeira, sai! Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 19. Você tem que rir um pouquinho para ficar mais coisa, né? Então... 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Porque, sendo livres de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Você viu o apóstolo Paulo sendo abundante aqui, sendo intenso. É inspiração para nós, amém, irmãos? É inspiração para a nossa vida, sermos intensos, escravos de todos, servindo no reino, fazendo a obra do Senhor. Vamos lá para o versículo 24. Diz assim, ó. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Em outras palavras, meu irmão, corra como dependesse só de você. Amém, irmãos? É para correr a sua carreira realmente.
né? É para cumprir o seu propósito. E aqui fala de intensidade. Quando você vê uma corrida tradicional, você vê um disputando para chegar lá na frente, né? Mas o propósito no reino é você cumprir onde você mesmo é responsável pela sua corrida. Você está disputando contra você mesmo. Amém, irmãos? Não é para você parar. Um corredor natural, um atleta, ele vai encontrar adversidade, sede, obstáculos. Não tem aquela maratona que acontece em dezembro de São Paulo? Tem momentos, São Silvestre, né? Tem uma fase da corrida que eles pegam ladeira. Então, é uma adversidade ali. É uma pressão que ele vai ter. O cansaço vai aumentar, né? Vai exigir mais do corpo dele. Então, na caminhada cristã, nós estamos sujeitos a essas coisas. Vamos passar por situações onde nem sempre as coisas vão acontecer de forma plena. Vai ter momentos que a gente vai ter que subir. Vai ter momentos que vai surgir na nossa frente situações inevitáveis, coisas que não dependem de você. Se tivesse alguma coisa, irmãos, onde fôssemos rápidos em antecipar algumas coisas, e às vezes até existe isso, a gente vai fazer, a gente vai se esforçar. Não vamos arrumar vento para si, né? Não tem esse termo? Eu não vou arrumar vento para a minha vida. Então, coisas que está visível, que eu estou vendo que é problema, eu vou desviar deles. Mas tem coisas na caminhada cristã que não vai depender de você. Vai surgir. Agora, tem uma palavra concernente a isso que vai nos manter firmes. Há uma palavra, há uma instrução que aqueles que foram antes de nós cumpriram o propósito. Se você ver a própria história do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é motivo até de vergonha para aquilo que ele passou, que não chega nem a 10% do que nós estamos passando hoje. Ele se manteve firme. Escreveu coisas preciosas em relação à sua vida, o seu propósito. A obra do Senhor, firmeza. Quem é o apóstolo Paulo para falar isso? É o apóstolo Paulo que nós conhecemos, que até naufrágio ele passou. Você está comigo, irmãos? Então entenda que não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de maneira que alcanceis. Só depende de você. Você quer o sucesso na sua vida? Você quer cumprir o propósito? Seja inabalável, abundante no Senhor, intensidade. Na hora que a coisa apertar, na hora que as circunstâncias virem ao teu encontro, faça o contrário, não desista não. Agora mesmo que vou me envolver, agora que vou trabalhar. Amém, irmãos? O milagre vai acontecer. Creia, irmãos. Os de repentes do Senhor, como aconteceu com Paulo e Silas. De repente do Senhor, prisões já se abriram. Cadeias quebraram. Amém, irmãos? Aleluia. É uma bênção que nessa carreira individual tem muitas pessoas envolvidas também que estão fazendo a parte dela. Quando a gente traz aqui para o contexto igreja, nós sabemos muito bem que não é uma pessoa, essa obra aqui não é de uma pessoa apenas. Tem várias pessoas correndo a carreira. Não é verdade? Mas não dependa do outro, não. Amém? Começa a ter uma mentalidade que, não, eu sou responsável, vou fazer. Se o outro não está fazendo, é com ele. Tem muita gente assim, olhando para o outro está correndo lá, e fica pegando o relatório do outro e aplicando na sua própria vida. Aí você vê pessoas desistindo no meio do caminho, pessoas caindo na pista. Não significa que você vai cair. Não significa que você vai desistir. Avance. Você está comigo, irmãos? Eu não estou dizendo aqui que nas oportunidades que nós temos de ajudar e socorrer o outro, a gente vai ajudar e vai socorrer. Mas tem situações, irmãos, que a gente tem que colocar na mão do Senhor e orar por ele.
Pare de acreditar nesse relatório. Ah, é difícil para todo mundo. Ah, eu vi dizer que tem um irmão, eu vi dizer que tem um pastor, e está caindo, está acontecendo, e pecado, não sei o quê. Aí a pessoa fica olhando para essas coisas e ela olha para si mesma e vê, se fulano que é isso, está desse jeito, imagine eu. Irmãos, são relatórios negativos. São falas, irmãos, que vai só te prejudicar. Fique com a palavra. A palavra que você tem não é o relatório negativo do outro. É a palavra de Deus, que diz que você pode. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Deus não merece só o meu trabalho. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Deus não merece só o meu trabalho. Ele merece o melhor de mim. Não é só o seu trabalho, irmãos. Você está trabalhando hoje. Você está fazendo a obra do Senhor hoje. Amém, glória a Deus. Mas Ele quer o seu melhor. Ele quer ver você mais intenso. Atos capítulo 20, versículo 24. Não precisa abrir, vou ler para você aqui. Diz assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se você está tendo a sua vida muito preciosa, irmãos, você vai parar no meio do caminho. Você está comigo? É muito mimimi, irmãos. É muito crente mimimi. Ah, porque é isso? Ah, porque o pessoal é assim. Ah, porque não consegui me identificar. Ah, porque não consegui isso. Desculpas e desculpas. E a obra que o Senhor tem na sua vida parada. Porque está de mimimi. Porque está terceirizando as coisas. A carreira é sua, meu irmão. A prestação de conta individual. Você está comigo? Ah, o meu marido. Ah, é minha esposa. Ah, é o meu trabalho. Ah, é o governo. Ah, é o Lula. Ah, é o Bolsonaro. Ah, é a vovó. Ah, alô. Ah, é o meu trabalho. Ah, eu estudo muito. É muita prova na escola, na faculdade. Estou sem tempo. Alô. Estão ficando quietos agora? Por quê? Estão ficando com a cara assim já? Estão ficando murcho? Terceirizar. Ah, é a Doquinha. A Doquinha que me tratou mal. Ah, por que você não está vindo para a igreja? Não, porque a Doquinha olhou para mim com cara feia. Saia desse nível, irmão. Eu não ia fazer mais isso, mas eu vou fazer. Fala para o seu irmão assim, ó. Fala para o seu irmão assim, ó. Sai disso, meu irmão. Ah, porque eu comprei uma coxinha aí, não veio o recheio. Eu posso falar de quinta-feira? Posso, né? Não? Não, né? É o que aconteceu com ela, pô. O testemunho é dela, não é meu. Vou pegar o testemunho dela para... Pode falar? Não, né? Então... Era verídico, né? Tem certeza que eu não posso falar? Acho que posso falar, não tem ninguém envolvido. Qualquer coisa, tu vai lá pedir perdão. A Cátia comprou uma coxinha na quinta-feira, aí a pedra de gelo dentro da coxinha, assim, ó, congelada, assim. Ela não fez assim, vou sair da igreja. Ou pegou a coxinha e tá na parede. Não teve nada disso. O que ela fez? Tirou a pedra. Mas tu comeu, não comeu? Ela comeu o gelo com tudo, coxinha com tudo. Dando glória a Deus e aleluia. E tá firme. E à noite ela vai comprar a coxinha de novo, se tiver.
Você está comigo, irmãos? Tira a pedra, Marta. Tira a pedra. Não, tira a pedra, Marta, outro contexto. Tira. Vamos voltar aqui. Vocês ficam brincando? Vocês ficam rindo? Mas, enfim, o lance da coxinha, tem gente que fica escandalizada, irmãos. A gente tem que sair desse nível. É um nível bem delicado. Quando se fala dentro desses aspectos firmes, intensos, inabaláveis, se a gente estiver preso a essas questões, irmãos, vamos estar longe de cumprir esses aspectos. Você está comigo, irmãos? Às vezes tem coisa que dá de maluco. De vez em quando o pastor, irmãos, pastor, o senhor come sapo? Um sapo, um gulo, com sopa, sem sopa, com farinha, com tudo, irmão. E às vezes dá uma de maluco. Aí eu ouço um negócio assim, é. Aí eu vou para casa, eu falei, rapaz, aquele irmão falou um negócio para mim, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu consegui fazer isso? Aí o Senhor falou assim, a graça sobre a sua vida. Coisas mesquinhas, irmãos, que só vai parar você. Você está comigo? Amém ou não amém? Agora, a gente está falando essas coisas aqui na igreja, a gente precisa levar também para dentro da nossa casa. Amém? Eu quero ouvir um amém. Tem momentos que você tem que ser misericordioso, sim. Tem momentos, não, sempre misericordioso, né? Que você é crente. Que depender de você, ter paz dentro da sua casa. Amém? Até porque você aprendeu aqui, ouviu aqui, que a obra do Senhor envolve também dentro da sua casa. Mas a minha esposa não é crente. Cumpre o seu papel, o seu marido, amando a sua esposa, ou vice-versa. Amém, irmãos? Começando a encerrar, mas eu quero pegar aqui rapidamente o último aspecto, né? Nós falamos aqui que Paulo, Atos 20, 24, não tem como a sua vida como preciosa, né? Como ele cita aqui, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, isso significa o quê? Abundância daquilo que está fazendo. Intensidade. Amém, irmãos? Intensidade é fazer o melhor de si mesmo. Não podemos perder isso. E o terceiro aspecto aqui, que fala que do nosso trabalho não é em vão, eu quero ler com você aqui o último texto, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Olha o que diz o texto aqui, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, o último aspecto do seu trabalho não é em vão. Você será recompensado. Não crie nenhuma expectativa nesse mundo, irmãos. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo, as palavras de Cristo, eu venci o mundo. Entenda, irmãos, que esses aspectos precisam acompanhar a sua vida. Toda a sua caminhada cristã. Ser intenso, firme, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Lembre-se dessas coisas. Não deixe que as adversidades venham parar você. Venha deixar você vagaroso. Você está correndo a sua carreira lá. Aquele que disputa, né? Aquele que corre, o corredor de maratona. Ele vai sempre correr com um equipamento, uma roupa apropriada. Ele não vai correr de sapato. Tem um tênis apropriado, tem uma vestimenta apropriada para participar da maratona. Então, aquilo que deixa você vagaroso, pesado, irmãos, elimine, jogue fora. Amém, irmãos? Você percebeu que está deixando você devagar,
A nossa oração nessa manhã, que o Espírito Santo revele para você o que está deixando você devagar, o que está parando você, o que está travando você. O Espírito Santo revela essa pessoa nesse momento e que ele possa ter uma atitude agora de deixar disso, de tomar uma posição em nome de Jesus, porque você é responsável pela sua carreira, meu irmão. Não se esqueça que você será recompensado. O seu trabalho não é vão. Senhor, fique de pé em nome de Jesus.